É por isso que você deve desistir dos seus sonhos. O Luigi fez um vídeo falando sobre esse tema. Bom, eu acho que isso aqui pode dar bastante pano pra manga, né? Pra gente aí discutir sobre várias coisas. Às vezes o título é só um bait, mas bora dar uma olhada, né? Eu sou Felipe, puro profissional certificado em reagir a coisas e opinar sobre tudo, mas não necessariamente com grande profundidade. E já bora lá assistir. Para você desistir mesmo dos seus sonhos. Feliz 2026. Vamos lá. Faça o seguinte experimento mental. Pense no que você chama aí de sonho, que você idealizou e colocou na sua cabeça que é um sonho. O que exatamente é esse sonho? É de fato a construção de algo que vai te trazer algum benefício, ou, por exemplo, adquirir algum bem, por exemplo, uma casa própria, ou uma promoção no seu trabalho? Ou o que você está chamando de sonho é simplesmente consumismo, é simplesmente querer ter coisas. Por que eu tô falando isso? Porque quanto mais você investiga esses supostos sonhos que você tem, esses grandes desejos que você tem, nada mais é do que a vontade de ter alguma coisa material. Mas calma lá, né, Luigi? Que coisas materiais? Porque se a gente for perguntar para cada brasileirinho desse país qual que é o sonho nesse quesito de consumo, provavelmente essas pessoas vão dizer uma casa, um carro e estabilidade financeira. Acho eu que é muito justo a gente querer isso, não é mesmo? Não é só puramente consumismo. E até se a gente colocar, velho, tipo, o meu sonho é ter uma camisa da Nike Tererel, entendeu? Qual que é o problema? Levando em consideração que a gente vive num país um pouco mais escasso nesse quesito de consumo. O consumo é nos retirado desde muito cedo, né? Então a gente não consegue consumir. Nós vivemos no capitalismo, que é uma parada puramente pelo consumo, e a gente tem a maior dificuldade do mundo de consumir, mano. Tipo, um celular decente aí, um iPhone, você pode falar o que você quiser das pessoas quererem iPhone por status. Mas um iPhone custar... Mano, um celular custar 10 mil reais, velho, que tem uma boa câmera, que seja um Samsung, tá ligado? Equivalente, um Samsung de 10 mil reais, mano, eu acho isso absurdo, tá ligado? Não tem... E tipo assim, aí a gente tem que apenas se contentar com um bagulho, uma parada ruim, porque isso pode ser considerado só consumo? Acho que não, tá ligado? Então é isso, tipo assim, a gente... Cara, o maior sonho das pessoas é ter uma casa, um carro. Eu não tenho uma casa. Eu tenho um carro aí financiado. Que eu vou demorar pra pagar sei lá quanto tempo, mano. Eu acho que aí é isso. A gente vive num país onde nós levamos uma vida inteira pra comprar um carro e comprar uma casa só. E é isso. E fim. Tá ligado? Eu não posso achar isso legal, mano. Enfim, não sei se é isso que o Luigi vai falar. Vamos continuar vendo o vídeo. Que no fim do dia, ou melhor dizendo, no fim da vida, vai se transformar puramente em pó. E nesse momento que você começa a esfarelar, de fato, esses sonhos e pensar o que de fato você quer, você começa a perceber que 90% daquilo que você chama de sonho é simplesmente uma série de cargas que você vem trazendo lá de trás, que você vai transformando aquilo numa espécie de obsessão. O sonho da minha vida é fazer tal coisa, o sonho da minha vida é ter tal coisa, e não é nada de tão importante assim no contexto que você está hoje da sua vida. Veja, muitas pessoas carregam sonhos que nem sequer são dela, como por exemplo os sonhos dos pais. Olha, meu pai queria que eu fosse tal coisa, aí você queria que eu fosse advogado, e aí você passa a sua vida se preparando para ser advogado, e aí você presta vestibular, aí muitas vezes você não consegue passar no vestibular, aí você consegue, e aí você entra no curso, e você não gosta do curso, e aí você vai se transformar no advogado, e você segue infeliz, fala, mas o meu sonho é o meu sonho, e você segue perseguindo esse sonho. E aí você tem simplesmente medo de admitir para você que isso não é um sonho, isso é só um trabalho que você não gosta. E beleza, você escanteá-lo e tentar buscar outras coisas, que isso não vai te matar. Aliás, esse é o grande problema. E em 2026 eu preciso muito que você que está me assistindo aí, comece a olhar a sua própria vida pela perspectiva do quanto você vai viver. É uma das frases que eu mais repeti no ano passado e vou continuar repetindo. Você vai viver muito, sabe? Vai viver muito. Eu sei que você gostaria, muitas vezes, de um tom mais pessimista, né? Olha, não adianta nada fazer planos, não adianta nada ter metas, não adianta nada
buscar alguma melhoria de vida, porque o mundo vai acabar. Não vai, e você vai viver muito tempo. Por isso, portanto, é muito fácil você, a partir de hoje, traçar novas metas, novos planos de ação e deixar de lado essa coisa um tanto quanto infantil, cartunesca, fantasiosa, de olha meu sonho. Para com isso, tá? Nós somos pessoas adultas. Nós precisamos agir, ter metas, ter planos concretos, sérios e que caibam dentro da nossa realidade. Esse começo de ano é sempre muito difícil você encontrar conteúdo no YouTube que caiba no meu canal de cortes. Então, todo janeiro eu tenho que ficar correndo atrás de alguma outra coisa para poder assistir, para poder reagir, e é o mês que mais tem diversidade de conteúdo. É um grande experimento do canal. E nesse mês de janeiro de 2026 em específico, eu estou reagindo a muito do que a gente chama de novo rico. Pessoal que nasce pobre e ganha muito dinheiro com algum negócio, ou nasce classe média, mas ganha muito dinheiro com algum negócio, com alguma ideia, enfim. E eles são agora os que chamam de novos ricos. E esses novos ricos, é interessantíssimo olhar a vida pela perspectiva deles, porque eles basicamente querem ter coisas. Todos os sonhos deles se resumem a ter objetos, a ter posses, a ter bens. E... Cara, é difícil a gente também colocar em perspectiva esses novos ricos, e eu sou uma pessoa que acompanha o Luigi, e eu sei exatamente do que ele tá falando, mas é difícil a gente colocar a perspectiva dessas pessoas em relação a quem tá consumindo esse conteúdo, que somos nós, mano. Que, tipo assim, a gente male tenha uma casa, entendeu? Se você é uma pessoa que não tem a sua casa, que não tem o seu carro, você tem que traçar metas pra pelo menos conseguir isso, porque no fim das contas é o que vai trazer o mínimo de segurança pra gente, né? A gente estar na nossa própria casa, é a gente ter o nosso próprio carro. Que hoje em dia é simplesmente assim uma das paradas mínimas, né? Depois ainda tem a educação, tem saúde, né? Então eu acho que as pessoas querem só o mínimo. E esses novos ricos, eles estão em outra realidade, entendeu? Não acredito que são pessoas que vieram do extremo nada. Não são pessoas que... Cara, claro, vai ter sempre uma exceção, mas não vai ser o cara que veio da quebrada, não veio do Paraisópolis, entendeu? E aí agora ele é um novo rico. É muito difícil, cara, é muito difícil. Então, tipo assim, um cara desse... ele querer gastar com essas coisas não muda nada o fato da gente nem conseguir uma casa, entendeu? Então, é um assunto delicado. É um assunto, não delicado, mas é um assunto complexo, com muitas camadas. Então, ao longo de todo esse mês, eu estou assistindo aí muitas, e no off, né? No off que eu digo é quando eu não estou em live, eu acabo também consumindo muito desses conteúdos, para ir meio que tentando buscar o norte ali para live. E é impressionante, assim, eu estava revendo, eu estava assistindo um vídeo de um cara que é multimilionário lá em Santa Catarina, e ele fala justamente disso, olha, ele é muito rico, mas ele sonhava, e o que é importante era a mentalidade dele, e ele realizou esse sonho. Então todos os sonhos deles, né, meu sonho é ter um apartamento, meu sonho é um apartamento caro, não uma casa, não um lar. Eles nunca usam o termo lá, meu sonho era ter um lar para minha família, construir um lar, um lugar que fosse seguro, que eu pudesse ter essa segurança, sair do aluguel. Não, esse não é o sonho. Não, o sonho não é ter um lar, o sonho é ter um apartamento caro, é ter uma cobertura cara, é ter uma coisa gigantesca que eles não vão usar, com vários cômodos inúteis, ociosos. Então o sonho sempre gira em torno disso, sempre em torno de ter coisas. E por que eu estou falando isso com vocês? É porque a nossa hiperexposição a telas, que eu não quero aqui chamar de vício em telas, porque é uma coisa também que eu venho dando uma estudada bastante, se é correto usar esse termo, mas a nossa hiperexposição, isso é fato, a telas faz com que a gente viva ou passe a viver a vida de outras pessoas, de terceiros. Isso é um exercício que eu faço quase todo santo dia, converso muito com a minha esposa sobre essa nossa relação com o que a gente conquistou até hoje e com aquilo que a gente acha que a gente deveria ter. Por quê? Porque tanto eu, quanto você, quanto ela, quanto todo mundo está muito suscetível a pegar esse celular aqui, esse negócio, ficar rodando assim a tela e de repente você cai num perfil de alguém que tem muito mais posses, muito mais granas que você, muito mais grana que você, muito mais acesso que você e de repente você está almejando aquilo. Cara, e o que é muito louco é que
Eu percebo sim esse cuidado que o Luigi tem, principalmente porque eu acompanho o Luigi desde o comecinho ali do Rebobinando, mano. Então, tipo, eu conheci o Luigi no Rebobinando, na real, né? E, porra, assim, foi um podcast que eu acompanhei assiduamente por muito tempo. E é muito louco que ele poderia ser o tipo de pessoa que pode usar tudo que ele conquistou graças à internet, graças depois, né, ao YouTube, à Twitch, enfim. Ele poderia usar isso pra se vender, ou ele poderia até, talvez, acredito eu, né? Acho que ele deve ser milionário, né, Luigi? Acredito que você seja aí trilionário. Poderia comprar muito mais coisas do que ele realmente tem, né? E não faz isso. Acho que é impressionante. Mas uma parada que a gente pode usar com o que ele falou pra poder fazer aqui uma reflexão é: a gente vê a vida de pessoas que tem uma vida muito melhor do que a nossa, né? No quesito de bens, no quesito de rotina. Então, enquanto você tá acordando pra pegar 2h30 de busão, aquela pessoa tá dormindo ainda, ela vai acordar, vai fazer o seu shake maravilhoso, vai correr, vai pra academia, vai fazer, sei lá, pilates, vai fazer uma luta, depois ela volta ali pra casa dela, faz sei lá o que mais, né, e talvez nem trabalhe naquele dia, se ela não quiser. E eu lembro muito bem, cara, de uma época que eu acompanhava o Rebobinando e depois eu vi um relato do próprio Luigi que ele pegava lá o trem da CPTM que ia pro Osasco e o caralho, e eu pegava esse mesmo trem fudido, porque eu trabalhava na Lapa. E eu pegava esse mesmo trem fudido, peguei por mais de 3 anos aí, esse trem, me ferrando. E, cara, é isso, hoje eu não sou rico, definitivamente eu não sou rico, né? Eu trabalho pra caramba pra poder pagar as contas, vivo ali me matando junto com a minha esposa pra gente conseguir pagar as contas. E sabendo que o Luigi pegava esse mesmo trem que eu, tinha essa rotina, né, ferrada de São Paulo, de pegar trem, busão e tal. Ver tudo que ele conquistou, eu poderia ficar muito mal, né, entre aspas, porque, por que deu certo pra ele e não deu certo pra mim, tá ligado? É muito... Então, essa exposição, né, essa super exposição a telas que ele tá falando aqui, é uma parada que pode fazer a gente ficar muito mal, pode fazer muito mal pra nossa cabeça, pode fazer muito mal pra nossa saúde mental, sabe? Então, precisamos tomar muito cuidado com isso. Aí você fala, não, meu sonho é ter o que ele tem. Não, meu sonho é ter isso daqui. E aí você começa a simplesmente desviar todo o curso da sua vida, porque agora isso aqui é o seu sonho. Então a gente está sempre sendo muito exposto. E como essa hiperexposição vem muito também do fato da gente estar muito isolado, da gente estar muito recluso, distante dos parentes, distante cada vez mais de amigos, de relações próximas, a gente vai perdendo um pouco da noção das coisas. A gente perde muito da noção de realidade, porque esse tato humano é extremamente importante, essa proximidade com outras pessoas, porque a gente às vezes percebe que aquela ideia que a gente tem, que a gente acha que é tão boa, que aquele sonho, aquela, né, exclusivamente falando de sonho, é simplesmente um desejo consumista ou simplesmente uma bobagem. Mas tá, se eu tô dizendo pra você parar de ter sonhos, abrir mão dos seus sonhos, eu tenho alguma proposta pra vocês? Eu tenho. Ao invés de você ficar eternamente buscando um sonho, passe a traçar objetivos e metas, mas não muitos. Eu acho que aqui a gente tem um problema muito sério de muitas vezes começar a criar muitas ramificações daquilo que a gente quer na vida. Então, as pessoas querem ao mesmo tempo, elas querem ganhar dinheiro, elas querem emagrecer tantos quilos, elas querem ler tantos livros, elas querem correr tantos quilômetros, elas querem aprender a cozinhar, elas querem aprender a fazer N coisas. Querem estar super bem informadas sobre política e geopolítica, né? No fim das contas também, isso é um reflexo, né? É um reflexo dessa super exposição a telas, né? Já que tudo nas redes sociais estão vendendo alguma coisa pra gente. Seja esse sonho do corpo perfeito, de que a gente precisa estudar pra caramba, de que a gente precisa ser produtivo o tempo inteiro. No fim das contas, a gente acaba virando uma máquina de fazer dinheiro ou uma máquina de tentar fazer o nosso corpo ser perfeito, né? Ser escultural pra poder mostrar pras outras pessoas. É tudo sobre performance no fim das contas, né? A gente precisa performar a nossa vida de uma forma exemplar, né? De uma forma perfeita.
Então, é claro que não tem como, né? Se você está focado muito no seu trabalho, você vai negligenciar um pouco mais o seu corpo. Assim, você não vai ter energia para ir para academia, cara. Isso é fato. Se você trabalha 8, 10 horas por dia no seu próprio negócio, no seu próprio projeto, você provavelmente vai negligenciar a sua saúde corporal. Você não vai para academia, né? E se você acaba virando um rato de academia, provavelmente você vai deixar o seu trabalho um pouco de lado porque toma muito tempo, cara. A única forma de você ser muito bem sucedido financeiramente com um negócio tal, maravilhoso, e você ter um corpo perfeito, é você ter 100% do seu tempo livre. Né? Não ter preocupações com conta, não ter preocupação com mais nada na sua vida, mano. Essa é a verdade. Super na moda, agora todo mundo é especialista em geopolítica. Então ela tem muitas coisas para se preocupar, ela vai ramificando. E quando ela menos percebe, ela não consegue dar conta de nada e ela fica exausta. Então, o que você deve fazer, na minha visão? Eu acho que você tem que primeiro organizar o que você considera que é um problema na sua vida. Um problema organizado é um problema pela metade, sabe? Eu gosto muito de usar esse exemplo, é algo que eu uso assim como base da minha vida. Então, sei lá, eu tô com um cesto de roupa ali pra guardar, coisa que eu odeio fazer, tá? Eu prefiro lavar banheiro com soda cáustica do que guardar roupa, tirar a roupa, dobrar certinho e guardar. Mas enfim, eu venho com aquele cesto de roupa. Cara, eu olho para aquilo e eu entro em desespero, que é a coisa que eu mais detesto de fazer no serviço doméstico. Mas eu resolvo o meu problema começando pela organização. Então eu simplesmente despejo tudo em cima da cama. Ó, aqui tá cueca, aqui tá meia, aqui tá camiseta. Para esse lado do guarda-roupa, a roupa tá aqui. Para aquele lado lá, as roupas estão aqui. Então só o fato de eu organizar o meu problema, isso limpa a minha cabeça e me mostra que não é um problemão, agora é só dobrar e guardar. Então isso ajuda e resolve muito. Então comece organizando os seus problemas, comece organizando aquilo que você acha que está de errado na sua vida, que está te incomodando. Veja onde você está errando. Será que você não está se dedicando muito? Eu bato muito nessa tecla também, eu falo que eu sou um papagaio. Será que você não está ficando muito tempo com tela? Será que você não pode substituir pouco a pouco esse seu tempo inútil de tela, ocioso, por alguma atividade que pode te ajudar a realizar esse seu sonho, esse seu objetivo? Será que você não pode fazer essa substituição? Será que você não está consumindo muito entretenimento? Será que você não está consumindo muita notícia? Será que você não está mergulhado demais em YouTube, por exemplo? Então você começa a organizar seus problemas. Bom, se você estiver mergulhado aí no YouTube, aproveita, dá um gostei nesse vídeo, se inscreve no meu canal se você gosta aí dos bate-papos que a gente tem por aqui, das reflexões nada profundas que a gente faz por aqui. E bora seguir com o vídeo. Mas é impressionante ver também, cara, como o celular, ele parece que ele vai ser o grande vilão dessa década e da próxima década, sabe? Ao mesmo tempo que as inteligências artificiais tem cada vez mais conteúdo sendo jogado aí nas redes sociais, né? Parece que o celular, ele tá se tornando o grande vilão, cara. Ele, uma vez que era uma parada maravilhosa, onde a gente poderia fazer várias coisas, hoje ele é o grande vilão, assim. Então todo mundo dá a dica da gente fugir do celular. Eu, inclusive, eu dou essa dica da gente fugir do celular. E parece que realmente, cara, esse é um dos motivos pelos quais a nossa vida não vai pra frente, porque ele tá sempre sugando a gente, pegando ali a nossa atenção e as redes sociais mexem com a nossa cabeça, todas as redes sociais mexem com a nossa cabeça, seja por essa questão da comparação, ou seja, sei lá, no Twitter, porque a gente vê só coisa ruim. Então, é muito louco perceber o quanto esse trequinho aqui é um vilão. Vê aonde você está deixando muito tempo útil da sua vida, se transformando ele num tempo inútil. A partir disso, trace uma meta, trace um plano, trace um objetivo. Não foque em tanta coisa ao mesmo tempo, construa pouco a pouco as coisas. A gente subestima demais o que a gente é capaz de fazer pensando no longo prazo. Eu lembro que quando eu fiz low carb, perdi o peso e isso se tornou um assunto recorrente da minha vida,
muitas pessoas vinham até mim, até hoje vem por conta dos cortes meus. Você pode jogar aí no YouTube, Luigi Low Carb, vai aparecer um corte meu do Podpah, que, pô, agora é janeiro, né? Todo mês ele vai engatilhando de views. E todo dia chega gente, pessoal. Ai, que dica que você me dá? Eu não dou dica porque eu não sou nutricionista, então eu não posso fazer isso. Mas quando eu vou falar sobre isso em alguma rede social ou pessoalmente com as pessoas, a primeira coisa que eu falo é: não vá de uma vez, assim, não corta carboidrato, ou não vá entrar numa academia e querer levantar muito peso, ou não vá correr do nada. Calma, organiza, traça uma meta, né? Então assim, olha, a meta que eu tenho agora, porque é difícil, tá? É difícil. Então a meta que eu tenho agora, Luigi, a primeira coisa é diminuir o meu consumo de álcool. Eu bebo muito cerveja engorda, álcool é uma porcaria. Então eu vou diminuir meu consumo de cerveja. Então ao invés de eu beber sexta, sábado, domingo, eu vou deixar para beber no sábado, porque domingo eu acordo, não tenho que trabalhar, então, ó, já organizou. O segundo passo, né, o objetivo é emagrecer. Segundo passo, olha, eu vou começar a cortar os iFood. Ao invés de eu pedir iFood, eu vou começar a aprender uma receita na internet e vou começar a fazer. Olha, eu chego muito cansado em casa, eu não vou conseguir fazer isso todos os dias. Bom, eu vou fazer isso 3 vezes por semana. Você já começou, você já está dando pequenos passos. Vocês entendem onde eu quero chegar? No fim do dia, essa pessoa vai adquirir tantos hábitos saudáveis, deixando de lado esses hábitos negativos, que o emagrecimento vai acontecer. Não tem como ele não acontecer se você está em déficit calórico, você está praticando exercício, você parou de consumir açúcares refinados, carboidratos refinados, você parou de ser sedentário. Mas tudo isso começou num belo dia que você resolveu falar, não, ao invés de beber 3 dias, eu vou beber 1 dia. Vocês entendem? O ponto é esse, não crie tantas metas, não pule tantas, não ache que você vai conseguir pular muitas etapas. Por exemplo, aqui na criação de conteúdo, as pessoas chegam até mim falando sobre o Formando Creators ou Play que Paga, que é específico para YouTube, e elas querem assim, em 1 mês que a coisa rode, em 1 mês que a coisa aconteça. Ah, eu não falo vai. pra elas, olha, não é assim, não quero você no Formando Creators, nem no Play que Paga, porque não é assim que as coisas funcionam. Por que muita gente no marketing digital ganha tanto dinheiro assim? Porque eles fazem promessas, eles falam, olha, você vai ganhar tantos mil em tanto tempo, você vai ganhar tantos seguidores, tanto... Gente, cara, nossa, rede social não, YouTube, né, produção de conteúdo é tão difícil que não importa se você usa as ferramentas, né, a edição do momento, a edição trending, né, então, tipo, aqueles vídeos com cortes muito rápidos, não adianta você só usar isso se você não tem uma identidade e se você não tem constância, cara, porque produzir conteúdo é isso. Eu tenho um outro canal que tem 7 anos esse canal. E ele cresce muito devagar. Ele cresce, mas ele cresce muito devagar. E eu sei que é um projeto a longuíssimo prazo. Criei esse outro canal aqui. E chegamos aí na marca de 150 inscritos, né? Me ajudem a chegar nos 500. Se inscreve no canal, curte esse vídeo aqui. Mas eu sei também que este canal é um processo... será um processo longo, será um projeto de longo prazo, né? O meu objetivo era fazer lives, mas não tenho tempo para poder fazer live, por exemplo. Então, faço nesse formato aqui gravado mesmo, que é o que eu consigo. O importante é a gente fazer. Feito é melhor do que não feito, cara. Então, mas enfim, só um pequeno devaneio, mas tudo é um processo, né? Então, às vezes, o nosso objetivo principal, ele pode ser destrinchado em pequenas metas para que a gente possa ir alcançando aos pouquinhos aquilo que a gente quer. E as pessoas querem encurtar esse trabalho, elas querem pular várias etapas. Então elas acham que elas vão comprar um curso na internet e do dia para a noite elas vão desenvolver uma grande habilidade. Isso não acontece em nenhuma área da sua vida. Sempre você vai precisar de esforço, de continuidade, de repetição. E aí que eu quero chegar, sobre sonho especificamente. A gente fica sonhando, confabulando, pensando, e aí vai parecendo que é uma coisa muito distante. Porque de fato é. Se você pega traça lá um objetivo, que o teu sonho é ter tal coisa, isso está muito distante e você não consegue organizar esse objetivo em pequenas etapas, em pequenos, pontos, você vai cada vez mais ver esse sonho se distanciando no seu tempo e você vai cada vez mais desanimando dele. E aí você começa a ficar frustrado, porque você não está realizando o seu sonho. Então, eu acho que o mais importante para esse ano
de 2026, falando sobre esse tema em específico, é você, primeiro, faça um exame, veja se esse sonho é seu, ou é de seus pais, de terceiros, se esse sonho é ou não simplesmente consumismo, e se ele for consumismo, presta atenção, não tem problema. Pô, a pessoa pode desejar ter um carro melhor, ter um apartamento melhor, ter um tênis, um caro, um relógio caro, um celular moderno, mas trate-o como um bem de consumo, não como uma coisa que vai te elevar espiritualmente, porque isso ao longo de milênios, vários filósofos e até teólogos da Igreja Católica, como por exemplo São Tomás de Aquino, sempre vão falar sobre isso. Olha, você fica nessa ânsia de ter algo, quando você tem, você fica com tédio, você quer outro novo. E cada um vai elaborar uma questão diferente, mas que chega no mesmo fim, que é, cara, se você quer ter coisas, quando você tiver essas coisas, vai ter um celular melhor, vai ter um show melhor, vai ter um país melhor para você visitar, vai ter um carro melhor para você comprar. Então trate isso como bem de consumo. Faça as pazes, então, com o capitalismo, é isso? Né? Com o bem de consumo. Encara isso aqui como bem de consumo. E trace como objetos, objetivos, planos, coisas que realmente farão uma diferença crucial na sua vida. Então, pô, ter uma casa própria é um excelente sonho, é um excelente objetivo. Não, com ter certeza. um emprego melhor, buscar um aumento de salário ou simplesmente buscar se educar melhor. Você sabe qual que é o meu grande sonho, meu grande plano ultimamente? Além de ser pai, mais uma vez, ter um segundo filho, é simplesmente ler o máximo de livros que eu puder. Aumentar o meu tempo de leitura, ter uma mini biblioteca. Assim, outro dia eu estava olhando aqui para essa parede, e eu falei, cara, eu comecei a ler faz pouco tempo, né? Eu comecei a ler com 35, 36 anos. Então faz um pouco mais de 2 anos que eu estou lendo. Eu falei, cara, daqui a 10 anos, olha só, eu estou enxergando daqui a 10 anos. Daqui a 10 anos eu posso mandar fazer uma nova prateleira ali, encher de livros. Esse é o meu sonho, esse é o meu objetivo. Eu acho ele plenamente plausível. Mas eu não estou tão obcecado com isso. Por quê? Porque eu estou lendo todos os dias, um livro por vez, tranquilo, no meu tempo. Eu comecei com 10 minutos de leitura diária, hoje eu já estou passando da 1 hora. Então, assim, para mim é uma grande conquista. Mas ela não era, assim, uma obsessão, porque eu sabia que se eu fosse com sede ao pote, eu não ia conseguir passar de 10 páginas. Você fica ansioso, você quer ver celular, você quer ver as coisas, computador. Mas não, eu fui 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos. E é isso. Olhe, crie um plano, tenha um plano e respeite as etapas, não pule as etapas. 2026 pode ser um ano muito diferente para você. Simplesmente se você se der esse descanso, tirar um pouco essas obsessões e essa sanha consumista ser tratada como ela é. Ninguém aqui é santo, todo mundo tem vontade de ter coisas. Eu tive, por exemplo, minha fase de tênis. Eu comprei muito tênis, eu gostava de comprar tênis, eu tinha um prazer imenso de pegar um modelo de design. E isso passou, gente. Passou, simplesmente eu virei a... Eu confesso que eu gastei muita grana com câmeras. Até mais do que eu gostaria. Gastei muito dinheiro com vários tipos de câmera. Algum dia eu mostro aqui nesse canal. Enfim, meu trabalho relacionado ao audiovisual, enfim. Eu gastei muita grana com isso. Mas, no fim das contas, pra mim sempre foi só consumo, colecionismo. O que não tem nada de errado, né? Não é problema algum a gente querer ter várias... modelos diferentes de coisas. Enfim, pode parecer maluco, né? Tipo assim, eu não tenho 300 câmeras, né? Enfim, eu não sou rico, mas a gente pode sim querer as coisas e a gente pode sim querer consumir, cara. No fim das contas, tudo vai envolver consumo de alguma forma. Os nossos sonhos, eles vão envolver consumo. É claro que eles podem ter um objetivo muito legal, como esse que o Luiz está falando, né? Ele quer ler, quer aprender mais, quer ler mais, quer ser mais leitor, mas no fim das contas isso ainda envolve algum consumo, né? Então a gente ter uma casa melhor, mas o que é uma casa melhor? Eu já vivi em uma casa um apartamento de 26 metros aqui em São Paulo, né? Um estúdio de 26 metros aqui em São Paulo. Foi um processo muito difícil da minha vida, dividir um apartamento com a minha esposa de 26 metros, cara. Era difícil existir nessa quantidade de espaço. Para algumas pessoas, 26 metros pode ser até ok, a gente poderia se conformar. Mas a gente não queria trocar de apartamento, né? Buscamos trocar de apartamento simplesmente
é porque a gente queria mostrar um apartamento maior, né? É porque viver em 26 metros é difícil demais. Enfim. Chave, falei que não me interessa mais por isso. Mas é isso. Trate consumo como consumo, trate sonho como algo plausível que você pode alcançar fazendo etapas por etapas, pensando no longo prazo. Um feliz Bom demais. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam no meu canal. Dá um like aqui. Bora bater a meta de 500 inscritos aqui no canal. Vamos que vamos. E até o próximo.